Tá todo mundo aí por causa de uma informação que surgiu neste domingo sobre o Neto, o craque Neto. Ele postou no Instagram dele dizendo que o John Arias do Fluminense ele tem um acerto verbal com o Cruzeiro para a próxima temporada. Obviamente, nenhum clube no Brasil não vai se interessar por um jogador como é o John Arias do Fluminense, porque é um jogador que vem vivendo seu auge, né, no Fluminense, seleção colombiana, muito importante para o Fluminense, inclusive está sendo importante nessa briga hoje do Fluminense para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só que tem alguns pontos aí que são interessantes. Primeiro, Fernando Diniz é um fã incondicional do futebol de John Arias. Isso é óbvio também, que não tem como ninguém falar que não é. Agora, o Fluminense, ele adota a seguinte postura, e isso já expressado em algumas entrevistas pelo próprio presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, de que o John Arias tem contrato até a metade de 2026 e que, no início do ano, ele sendo negociado, a negociação é com o exterior. Ele cravou, inclusive, aí em algumas vezes sobre essa questão, dizendo que ele não atua no futebol brasileiro na próxima temporada, né, em 2025. Tenho até aqui na época o que foi uma entrevista recente, inclusive, quando já tinha surgido, né, essa história de John Arias e etc. Ele disse o seguinte, abre aspas, na janela de dezembro, atendendo às condições que o Fluminense tem combinado com ele, vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa. Não tem nada a ver com o Cruzeiro. Essas condições, por exemplo, passam para que não seja para nenhum clube do Brasil, para deixar muito claro, fecha aspas, o que disse o presidente do Fluminense à época, o Mário Bittencourt. Então, vamos aguardar, né, o que pode acontecer nessa história. Mas se o Cruzeiro partisse mesmo para uma negociação, teria algumas barreiras para serem superadas. E barreiras importantes, incluindo essa do presidente de ter um combinado com o atleta para uma negociação apenas para o futebol do exterior e não para o futebol brasileiro. Claro que com o dinamismo que existe no futebol, as coisas podem mudar. Mas hoje essa é a situação que se mantém por parte do Fluminense, buscando uma informação aqui e outra ali, é aguardar. Obviamente, é um atleta que vai despertar aí olhos para tudo quanto é lado, e a questão do Fluminense também, a briga ali na parte de baixo da tabela, isso vai ter um desfecho ao final do campeonato, se o Fluminense vai continuar na elite do futebol brasileiro. Então, vamos aguardar com sinceridade. Eu não consigo chegar aqui hoje e cravar que John Arias vai vir para o Cruzeiro na próxima temporada, porque isso é um assunto aí de forma categórica, esse assunto ele já foi rechaçado, né, pelo entorno ali do Fluminense com o seu principal jogador na temporada de 2024. O staff do atleta, ele também trabalha junto com o Fluminense nessa questão de uma negociação para o exterior. Teve aquela história que ele não quis renovar com o Fluminense não quis liberar o atleta para o exterior, para o futebol europeu, e aí depois as partes conversaram e chegaram ali em um denominador comum, mas é aguardar. Vamos seguir acompanhando todo esse movimento que vai acontecer, e a cada dia que passa, mais nomes vão surgindo neste mercado do Cruzeiro, que será aquecido muito provavelmente no final do ano. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!